No mundo de Naruto, a gente conhece vários ninjas incríveis e lendários, cada um com seus próprios poderes únicos, mas tem muitos ninjas que infelizmente não tiveram o destaque que mereciam dentro da obra. E um deles é Sasuke Sarutobi, o pai de Hiruzen, sim, o deus do Shinobi. Ele é o foco do vídeo de hoje, mas antes de começar, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, bora pro vídeo. Bom, o Sasuke Sarutobi era um ninja muito respeitado dentro do clã Sarutobi, da Vila da Folha. Durante a sua época como ninja ativo, ele era o líder do próprio clã. Ele foi mencionado só uma vez no mangá, no capítulo 500, na página 11, durante uma conversa entre Biwako Sarutobi e Akushina Uzumaki. Mikoto Uchiha também comentou que tinha dado o nome de Sasuke para o seu filho justamente na esperança de que ele se tornasse um ninja brilhante assim como o lendário Sasuke Sarutobi foi. O fato de até os Uchihas, que convenhamos, quase nunca elogiam ninguém de fora do próprio clã, reconhecerem a fama de Sasuke Sarutobi já diz muita coisa. Fora ele, o único que me vem à cabeça assim, como os Uchihas realmente respeitavam, era somente o Hashirama. Essa admiração toda me faz acreditar que o Sasuke Sarutobi deve ter enfrentado e derrotado alguns Uchihas por alguns momentos, ganhando o respeito deles na própria força mesmo. Mas as informações reais sobre ele a gente tira mesmo é do quarto databook de Naruto. Lá diz que o Sasuke foi o ninja que o terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi mais admirava. Sim, ele era pai do Hiruzen. E todo o talento do Hiruzen, que dominava os 5 transformações da natureza, era chamado de o professor também, veio na verdade da herança de seu pai. Isso já diz bastante coisa sobre ele, né? Apesar de pouco se saber sobre as habilidades e específicas do Sarutobi, ele era conhecido por ser um gênio em ninjutsu, um talento que Hiruzen claramente herdou dele. Dominar os 5 elementos da natureza já é um feito absurdo. Tecnicamente é impossível, mas na prática é raro pra caramba por causa do nível de treino envolvido. O próprio Konohamaru comenta que só viu 2 shinobis fazendo uso desses 5 elementos com os próprios olhos. Os únicos ninjas conhecidos por dominarem os 5 elementos naturalmente são Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Orochimaru, o Mu, Kakashi Hatake e Sasuke Sarutobi. Só por estar nessa lista, o Sasuke já entra no panteão dos mais brabos da história. Líder do clã Sarutobi, um dos clãs mais fortes e influentes da Vila da Folha. Ele veio de uma linhagem que sempre teve gente importante. O próprio terceiro Hokage, seu filho Azuma, que fazia parte dos 12 Ninja Guardiões, e outro que servia diretamente ao Hokage Nambu. Todos os membros conhecidos do clã sempre seguiram a vontade do fogo com muita fé. E assim como os Uchiha e os Senjus viviam em pé de guerra na era dos estados combatentes, os Sarutobi e os Shimura também tinham uma rixa parecida. O Sasuke Sarutobi liderava o clã Sarutobi nessa época de guerra com o Shimura, mas quando viu que os Uchiha e os Senju estavam fazendo as pazes e fundando a Vila da Folha, ele resolveu seguir o mesmo caminho e fez uma aliança com o líder do clã Shimura. Aí os dois decidiram se juntar à nova vila. A reação do Madara Uchiha quando soube disso foi de pura surpresa. E eu acho que essa reação foi por causa do próprio Sasuke Sarutobi. Provavelmente Madara já tinha visto o Sasuke em ação e respeitava muito ele, assim como todo o clã Uchiha. Na minha visão, Tobirama e Hashirama só deram tanta atenção por Hiruzen porque conheciam o pai dele e sabiam o monstro que o Sasuke era. E estavam certos mesmo, Hiruzen virou um dos ninjas mais fortes da história, com um domínio absurdo em ninjutsu e tudo herdado do pai lendário. Ou seja, teve o próprio esforço dele também. Mas a genética conta muito. Como nós vemos em Naruto, geralmente quando o filho é bom, o pai também foi um grande herói. Eu acredito que Sasuke treinou o Hiruzen antes mesmo de Tobirama e Hashirama entrarem na jogada, dando a base para o talento absurdo que o filho tem. E talvez tenha até ensinado alguns jutsus proibidos do clã para ele. Quem sabe? A gente também sabe que, para fortalecer os laços entre os clãs Akimichi, Nara e Yamanaka, virou tradição que um Sarutobi entregue os brincos especiais para os membros do trio Inoshikasho, atual no momento em que eles fazem o juramento. Isso mostra que os Sarutobi eram tipo o clã senhor nessa relação, e que os outros 3 seguiram o exemplo do Sarutobi ao se juntarem à vila. Aposto que todos eles tinham um respeito imenso assim pelo Sasuke Sarutobi. Na moral, eu acho que Sasuke Sarutobi foi um dos ninjas mais fortes da história de Naruto. Ele viveu numa época em que Madara, Hashirama, Tobirama e Ashina Uzumaki estavam todos no auge, e com certeza ele enfrentou alguns deles. E a Era dos Estados Combatentes era um caos, uma época de guerra constante onde só os mais fortes sobreviviam. E o Sasuke era um dos nomes mais temidos e respeitados. Ou seja, para construir fama em um período desse, o cara tinha que ser realmente fora da curva. E só o fato dele dominar os 5 elementos naturalmente já colocaria ele no mesmo nível de Hashirama.
Óbvio, né, que Hashirama é sem precedentes, mas juntamente com ele, Madara e a Shina Uzumaki, talvez ele não fosse mais forte que eles, mas com certeza jogava na mesma liga, ou seja, estava ali páreo a páreo. Podia não ser o mais forte, mas estava entre os mais fortes. Acredito que ele teve várias batalhas lendárias, e uma delas foi contra o próprio Madara. Aqui já vamos partir para a especulação. Imagina a cena: Sasuke Sarutobi versus Mataru Uchiha. Talvez ele tenha mostrado tanto poder nessa luta que até o Madara ficou de cara com ele. O que explicaria o choque dele ao saber que o clã Sarutobi estava entrando na Vila da Folha. Essa luta pode ter sido o motivo do respeito que o clã Uchiha tinha por ele, o que é raríssimo, já que eles normalmente só respeitam os próprios membros. Fora o Hashirama, só o Sasuke conseguiu isso. E assim como o Madara, acho que o Sasuke também enfrentou o Hashirama e deu trabalho. Talvez por isso o Hashirama ficou todo empolgado quando comentou com o Madara sobre os Sarutobi se juntarem à vila. Como todo Sarutobi de respeito, eu aposto que o Sasuke também tinha invocações, e provavelmente de macacos. Vai ver, ele até ensinou o Hiruzen a invocar o Ema. O nome Sarutobi vem do lendário ninja Sarutobi Sasuke, que é um personagem famoso do folclore japonês. Sarutobi significa salto do macaco, um apelido que descreve bem a agilidade e destreza do cara. Esse Sasuke lendário era famoso por suas habilidades acrobáticas. Ele desvia de ataques como se fosse um macaco pulando entre galhos. Dizem que ele foi criado por macacos depois de ficar órfão, e o que explicaria essas habilidades. Também se acredita que ele foi quem criou o estilo de movimentação saltando entre galhos, aquela forma clássica que vemos em Naruto. Bom, é isso por hoje. O Sasuke Sarutobi parece ser um personagem muito maneiro e eu queria muito que a gente soubesse mais sobre ele e a Era dos Estados Combatentes. Muita coisa interessante rolou naquela época, tipo a história do clã Uzumaki, a morte do pai e do avô de Danzo, o auge de Ashina Uzumaki, o próprio Sasuke Sarutobi em ação, enfim, quem sabe um dia a gente ganha um spin-off de Naruto mostrando essa geração antiga, que seria incrível. E fica ligeiro aí que rapidamente nós vamos ter um vídeo aqui com 3 easter eggs que seriam ótimos em Naruto. Mas e aí, o que vocês acham do Sasuke Sarutobi? Quão forte vocês acham que ele era? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos assim, beleza? Falou!